Olá, muito boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live da Radar Gestão para Advogados para tratar de temas ligados à gestão jurídica, controladoria jurídica. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando aí online conosco para a nossa live. O pessoal está chegando. Vamos aguardar aí as nossas convidadas de hoje, que são a Isabela e a Camila. Vamos aguardar que elas entrem, solicitem aqui a participação para podermos começar a nossa live de hoje, a live do nosso Clube VIP de Controllers Jurídicos. Se você ainda não faz parte do nosso Clube VIP de Controller Jurídico e se você é controller ou atua de alguma maneira com controladoria ou gestão jurídica, recomendamos que faça o nosso curso completo. Se já fez, faça o curso avançado, pois é ele que te dá o passe para entrar no nosso Clube VIP de Controllers Jurídicos. Esse é um clube único, por isso realmente é VIP, em que participam vários controllers jurídicos de todo o Brasil, trocando ideias, informações, técnicas, estratégias, tecnologias. Temos materiais sendo trocados entre os controllers, grupos de estudo. E por isso estamos aí realmente conduzindo também essas lives para trazer para vocês um pouco do que nós temos realmente trocado, do que nós temos conseguindo experimentar dentro desse Clube VIP, trazendo para vocês os temas mais avançados sobre controladoria jurídica. Então, o objetivo da live hoje, falar sobre a profissão de controller jurídico, compartilhar o dia a dia, a prática. Olha, a Camila já conseguiu entrar conosco. Boa noite. Tudo bem? Camila, Tudo jóia. Vê se você consegue fixar o seu celular. Vai dar para a gente conversar legal. Vê se você consegue deixar ele paradinho. E vamos ver se a Isabela também consegue entrar conosco. Estamos aguardando a Isabela. A Isabela ainda não conectou. Precisa conectar e solicitar aí a participação conosco. O Mauro está dizendo aqui, quero participar. Olha, Mauro, que legal. Envie uma sugestão de tema para nós, né? Ou nas nossas redes, ou aí nos contatos, que eu acho que você possui os meus contatos. E mande sugestão de assunto para a gente poder analisar, sim, tá bom? A princípio, nós temos feito lives realmente com quem está integrando o nosso clube de controles jurídicos. Mas em breve teremos outros assuntos, convidados externos. Já temos, pessoal, recentemente com o Felipe Kitzmann. Quem assistiu, assiste no nosso YouTube, né? Camila, eu acho que você está com o som em outro local, num computador, alguma coisa? Está dando um eco? Não? Eu vou desligar aqui meu som só para fazer um teste. Vamos ver, vamos ver. Mas, enfim, a Isabela, nada ainda. Então, vamos começando aí, já são 19h05, né? Já temos os nossos 5 minutos aí de tolerância, então vamos aproveitar e começar. Gente, a gente tentou fazer essa live há um mês atrás, dia 21 de junho, né, Camila? E olha, fizemos testes prévios, como sempre fazemos, fizemos de tudo e na hora não conseguimos conectar nem com a Camila nem com a Isabela. Inclusive, eu fiquei 20 minutos tentando e não foi. Foi a live. Então, nós remarcamos e vamos aí dar andamento hoje.
Bom, deixa eu apresentar para vocês a Camila. A Camila, o nome dela é Camila Almeida, advogada, está cursando um MBA em gestão de escritório de advocacia, atua como controller jurídico no escritório Cruz Campos Lobo, em Salvador, na Bahia, né? Esse escritório atua na área civil, tributária, trabalhista, societária, né? E a Camila tem conhecimento dos softwares de gestão Data Lawyer e Legal One. Então ela vem trocar um pouquinho da experiência dela, do conhecimento dela, né? Conosco aí sobre o dia a dia ali da controladoria, os desafios, etc. Aqui no modelo de bate-papo bem descontraído entre nós. Bom, pessoal, vamos lá. Essa live vai ficar gravada para vocês, tá bom? No IGTV e também no YouTube da Radar. Vamos lá, Camila, me diz. Você tinha me contado que você passou por uma migração recente de sistema. E a gente sabe, né, pessoal, que, primeiro, sistema é um desafio por si só. Nós temos sempre que estar atrás do melhor sistema para a nossa gestão. E, realmente, a Camila passou recentemente por uma migração. Conta um pouquinho para nós, Camila. Como que foi? Se você tem alguma dica para dar, enfim, nos conta um pouco dessa experiência. Então, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo, né? Então, a gente tinha um sistema próprio aqui, né, do escritório, e a gente optou por migrar por tecnologia mesmo, né? Ele não atendia a gente em alguns campos da tecnologia que a gente precisava que ele atendesse, né? Então, a gente resolveu, a gente já estava pensando em migrar para o Legal One, que é da Thomson, que é um sistema bastante completo, né? E a gente deu o pontapé inicial, né? Esse foi o passo mais difícil, foi deliberar qual seria o sistema, que isso é muito importante, né? Então a gente fez algumas pesquisas, olhou, fez entrevista, né, com o comercial de alguns outros sistemas, mas a gente acabou deliberando pelo da Thomson. Porque é uma empresa enorme, uma empresa multinacional, o atendimento deles é quase que todos os dias ele tem atendimento, as pessoas podem tirar dúvidas, ele tem vários canais, tem acesso à biblioteca, acesso à jurisprudência, acesso a uma quantidade de informações, assim, muito grande. Então, foi uma decisão, assim, que a gente bateu o martelo, não vai ser a Thomson, vai ser a Legal One, e vamos começar, né, o projeto. E aí a gente entrou de cabeça no projeto, né, a controladoria abraçou o projeto de migração e óbvio que todo projeto de migração tem pedras no meio do caminho, né? Nós tivemos algumas, né? Porque é preenchimento de dados, planilha, vai, volta, migrou, não migrou, né? Migrou de um jeito, a gente achava que ia migrar de outro. Qual o campo que vai migrar? Porque no nosso sistema a gente tinha um campo que correspondia a uma coisa, mas no Legal One é um campo completamente diferente, né? Então, quando a gente migrou a base mesmo dos processos, né? E foi aí que a gente foi começando a perceber como é que funcionava efetivamente o Legal One. Então, assim, eu tenho uma sugestão para quem quiser migrar o sistema. É que antes de começarem a usar efetivamente o sistema, passem 30 dias, 15 dias até, destinando o sistema só para a controladoria. Né? Não fiquem na ânsia de começar a usar logo o sistema, né? Eu tô falando isso como controladoria, tá? Porque, assim, para os advogados eles estavam numa situação difícil, porque eles estavam fazendo algumas coisas no sistema velho, né? Que o fluxo de procedimento era um outro fluxo que no Legal One a gente teve que adaptar. Então, tudo isso impactou, né? As primeiras 2 semanas, por exemplo, eu fiquei aqui dedicada exclusivamente a ajudar os advogados a manusear o sistema. Porque apesar da Thomson dar os cursos, dar as aulas e tudo mais, é só na hora mesmo de mexer que a gente consegue, né? Não tem jeito, que a gente vai conseguindo ver como é que o fluxo funciona. Então, uma dica que eu dou é vocês testarem o fluxo na controladoria antes. Né? Faz um fluxo, mesmo que um fluxo rápido, um fluxo temporário. Faz um fluxozinho, testa no sistema, vê se vai funcionar, ok. Testa com alguns advogados que têm mais aptidão para o sistema.
né? E depois gera esse arquivo para todo mundo. Gera um fluxograma maior, gera um pop, a partir daí vocês vão gerando. Essa é a dica que eu dou, porque quando a gente chega num sistema novo, né, a gente espera que, não, os campos são iguais, não vai mudar nada. Né? Natureza do processo, tipo do processo, tipo de ação, valor da causa, isso tudo, agenda, né? Isso tudo vai ser igual, não tem como ser diferente, mas é diferente, tá? Então, assim, essa é a dica que eu deixo para vocês, né? A migração aqui, a gente ainda tá se adaptando ao sistema novo, né? Ainda tem algumas dúvidas. A gente já tem quase 2 meses de uso, assim, efetivo do sistema, mas ainda surgem ideias e ainda surgem situações, ainda surgem questionamentos que é só com o uso mesmo, né? Não tem jeito. Então, assim, a outra dica que eu dou é vocês se prepararem, se organizarem para se dedicar ao projeto, né? Contratarem mais algumas pessoas para assumirem as funções dos outros, né? Para que vocês possam, uma ou mais pessoas, se dedicar exclusivamente ao projeto, porque são muitas reuniões, são muitas informações, né, que eles precisam para parametrizar o sistema, né? Então, a gente tem que conhecer muito do que a gente tem hoje no nosso sistema e do que a gente quer nesse sistema, né? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Olha só quanta coisa importante que a Camila nos trouxe, né? Para quem está chegando agora, só recapitulando aí, nós estamos aqui numa live do Clube VIP de Controles Jurídicos, uma série chamada Profissão Controller Jurídico que nós criamos, justamente para trazer para todos um pouco do dia a dia, da realidade, né? Desafios e também dicas de quem está na linha de frente da controladoria jurídica. E hoje estamos aqui com a Camila, que é controller, compartilhando a experiência dela na migração de sistema. Então, ela estava explicando que migrou de um sistema próprio para um sistema chamado LegalOne. O LegalOne é um dos mais completos e um dos mais conhecidos do Brasil. Imagino que todos já tenham aí, pelo menos, ouvido falar. E contando dos desafios. Então, ela deu algumas dicas bem práticas. Primeiro, muito cuidado, pessoal, no chamado depara. Depara é uma fase essencial de qualquer migração de sistema. É aquela fase na qual, primeiro, eu tenho que conhecer muito bem o meu sistema próprio, meu sistema inicial, da onde eu vou migrar, conhecer bem os campos, saber onde está a informação em qual campo. Segundo, eu tenho que conhecer bem o sistema para o qual eu vou migrar. Não adianta querer fazer migração se você não conheceu bem o sistema. Por quê? Porque, como a Camila falou, eu preciso saber da onde a informação vai sair daqui, desse sistema, e para onde ela vai aqui. E nem sempre é uma correlação exata, né, Camila? Como ela falou. Claro. Porque no nosso sistema aqui a informação estava de um jeito, mas essa mesma informação no outro sistema, ela tem que ficar em 2 campos em vez de 1, ou o contrário. Informações que estavam em 2 campos têm que ser reunidas em 1. Nomes de campos diferentes, objetivos diferentes de campos, tá, pessoal? Então, assim, essa fase, a migração, pressupõe que você conheça bem os 2 sistemas, tá? Não se iluda de achar que a empresa do sistema para o qual você está migrando vai resolver todos os seus problemas. Não vai. Ali por trás tem um técnico de TI, um técnico do sistema, que não conhece o seu sistema e que não conhece a sua advocacia. Ele vai orientar sobre o sistema novo, mas não sobre o teu sistema e sobre a tua advocacia. Então, quem é controller é o líder do projeto de migração. Quem é controller é quem vai ser o responsável pela migração. Lembram quando a gente fala das 4 funções da controladoria jurídica? E a primeira é justamente a administração do software de gestão. Compreende desde escolher um novo sistema, passando por conhecer os sistemas a fundo, de forma realmente profunda, e acompanhar essa migração toda, que tem várias etapas, como a Camila colocou, tá? Então, realmente, muito importante esse depara ser muito bem feito. E a outra dica que a Camila deu de fazer um teste, pessoal, simular antes de virar a chave. Então, o que geralmente é feito na migração? A gente faz uma migração fake, vamos dizer assim.
a gente pega a base de dados atual, né? E migra para o novo sistema, mas claro, continua operacionalizando aqui no sistema anterior. Mas para o novo sistema é como se tivesse sido a migração efetiva, e aí a gente tem que testar, simular o uso, para ver se realmente funcionou. Primeiro, para ver se a informação migrou para o campo certo, se foi completa, se não teve nenhuma consistência, mas acima de tudo para fazer o que a Camila falou, testar o fluxo, testar o uso do novo sistema com aquelas informações que chegaram lá, tá? Então, são pequenos cuidados, né, Camila? Mas assim, às vezes a gente só descobre isso na prática, depois que já passou Exato. a dificuldade, né? Com certeza. A gente vai descobrindo aos poucos, né? Em campos personalizados, por exemplo, que a gente tinha no sistema antigo, né? De classificação do próprio cliente, que a gente teve que criar um campo como é que a gente vai fazer isso e assim, os sistemas mais novos, eles trabalham em módulos, né? Então, o que você cadastra no primeiro módulo impacta no resto. Então, a gente teve que sanear a base desde contatos até o financeiro. Sabe o que aconteceu esses dias, Camila? Um cliente meu, ele chegou para nós depois que ele já tinha feito a migração. E infelizmente, porque a gente auxilia também com a migração, né? Fazendo isso, basicamente, isso tudo que nós estamos falando. Nós auxiliamos o escritório, tenha ele controladoria ou não, né? Mas mesmo tendo controladoria, nós auxiliamos para que a migração seja tranquila, seja bem feita, seja bem planejada, seja bem conduzida, claro, né? Dentro das possibilidades, né? Mas, claro, a gente apoia em todas as etapas, né? Prevendo esses riscos, né? Mitigando esses riscos. Mas, enfim, esses dias chegou um cliente para nós de consultoria com a migração já em andamento. Em andamento, e é claro, com problemas graves, né? Infelizmente, não tinha tido os cuidados necessários e nem feito essa simulação de uso antes de virar a chave de vez. E aí a gente teve que, claro, apagar o incêndio ali, né? E, enfim, rever, né, todo aquele cronograma de migração, trocar o pneu com o carro andando, os prazos não param, as publicações não param, as audiências não param. E aí ele estava nos contando justamente um pouco disso, né? Quer dizer, eles fizeram a migração, eles criaram até lá campos novos e tal, tiveram alguns cuidados e tudo mais, mas migraram sem esses pequenos cuidados que você está mencionando, né? E aí começaram a ter inconsistências, começaram a ter realmente dificuldades. Então, a gente recomenda que seja feito como um projeto mesmo, liderar o projeto de migração. E que, como qualquer projeto, tem que ter um planejamento, tem que ter etapas, tem que ter cuidados, né, Camila? E tem que ter tempo. Tempo, não pode ser uma coisa urgente, você não pode estar lá com, né? Porque veja, os erros ali depois também são difíceis de consertar, dependendo da situação, né? Com certeza. Outra coisa que você mencionou ali, sanear a base de dados. Pode ser que seja interessante sanear a tua base antiga, quer dizer, seja dentro do teu sistema antigo, seja exportando essa base e daí saneando no Excel para daí importar para o software novo. É ou não é? Porque o ruim é você tirar o lixo daqui, quer dizer, tirar algo que não tá legal, que não tá consistente, uma informação que não tá adaptada aqui, e importar num software novinho algo que tá, né? Exato. Com Daí, certeza. olha aqui, a Ana tá falando para nós. A Ana é controller também em um escritório. E tá colocando aqui para nós, já foi nossa aluna, né, Ana? Ela colocou aqui para nós, olha o comentário dela. Essa homologação prévia é super importante. No escritório, íamos atualizar no sistema para uma versão nova, completamente diferente do que temos hoje. E foi na homologação que vimos que não seria viável. Quando a Ana fala de homologação aqui, é isso que você mencionou, Camila. O teste, a simulação. Isso. A simulação. É porque, na verdade, como são muitas reuniões, né, que a gente tem de parametrização, de apresentação do sistema, a gente efetivamente não usa ele. A gente vai ter o curso, vai ter as aulas, vai ter a apresentação, mas é só usando mesmo que a gente consegue entender como é que o que o sistema tem para dar a gente e como é que ele pensa, né?
Exatamente. E nem tem como o escritório adivinhar, justamente, porque o escritório não usava aquele sistema, como que o escritório vai saber, né? Exato. E aí tem 30 advogados aqui, no caso, desesperados. Meu Deus, o que que eu faço agora? Né? Então, assim, requer tempo, requer paciência, né? Tempo para as reuniões, tem reuniões que levam o dia todo, né? Então, assim, com a Thompson, né? Foi o que a gente fez, assim, eu não posso dizer dos outros. Mas a Thompson mesmo tinha semanas que a gente tinha duas reuniões por dia, uma de manhã, uma de tarde, Nossa. né? Então, assim, foi um período bastante tenso, né? Então, quando eu falo tempo, é tempo da controladoria mesmo, né? A controladoria tem que dar um pause em algumas tarefas que ela faz, né? Repassar para o advogado, tipo, protocolo de petição, emissão de guias, a gente uma suspensão nisso, deixou isso, voltou isso para os advogados, para a gente dedicar a esse projeto durante 2 meses. Uhum. Força-tarefa, né? Exato, né? Porque senão não tinha como. Porque eu Uhum. tava todas as reuniões e os outros estavam atendendo as outras demandas. Então, assim, efetivamente a demanda teve que diminuir um pouco para depois voltar mais fácil, né? Porque com um sistema novo, um sistema robusto como esse, a gente vai conseguir trabalhar mais em menos tempo. Claro. Olha aqui o comentário do Alexandro, que também integra o nosso Clube VIP de Controles Jurídicos, nosso colega aí de Clube VIP, dizendo: hoje é possível sanear o cadastro na própria migração, com o uso da inteligência artificial ou até uma correção automatizada. Perfeito, né, pessoal? Hoje nós temos tecnologia suficiente, quer dizer, já tínhamos antes, mesmo antes da inteligência artificial, né? Mas hoje nós temos mais ainda tecnologia para, por meio do próprio Excel, né? Ou de uma base de BI, de analítica, fazer essa correção, esse saneamento da base antes da importação para o novo sistema. Então, isso tem sido feito por algumas empresas, tá? Não são todas, infelizmente, mas alguns fornecedores de software, né, ao vender o software para o escritório, já se comprometem com alguns tipos de saneamento de base. Às vezes já está incluso na migração, às vezes não está, tem que ser pago à parte, tá? Então tem que ficar atento para isso também, porque às vezes é pago à parte. O próprio Alexandre também comentou aqui conosco. Acredito que é importante já formar usuários avançados antes de começar o planejamento da migração. É o ideal, né, Alexandro? É o ideal, mas nem sempre isso é possível, porque, veja, muitas vezes é o que você está falando, é falta de planejamento. O que acontece na prática? Os escritórios chegam num nível, numa situação X, em que precisam trocar de sistema urgente. Claro, a gente já está falando em apagar incêndio muitas vezes, né? É por isso que eu falo, o ideal é ter um planejamento, tratar como um projeto, é ter um cronograma, ter uma preparação, como você mesmo colocou, Alexandre. Mas veja, infelizmente, né? A gente sabe da realidade nua e crua, que, como eu falei, muitas vezes conduz o escritório a situações meio com uma pressão, né, Camila? Como a Camila falou, ó, Com certeza. não é, então já viu, né? Mas aí, daí que o Alexandre falou aí que entram cursos como os da Radar. Exatamente, eu acho muito importante, tá? Fica a dica aqui, para quem é controle jurídico hoje, não tem como fazermos uma gestão profissional sem um software de gestão jurídica. Vamos entender que o software de gestão jurídica é aquele que deve abranger o máximo de atividades do escritório. Então, nós estamos falando desde uma etapa comercial, de prospecção, pré-contratual, passando pela contratação, toda a gestão dos serviços consultivos, contenciosos, extrajudiciais, né? Toda a gestão de financeiro, toda emissão de relatório e, dentro de tudo isso, automatização, geração automática de documentos, workflow automatizado, inteligência artificial e por aí vai. Então, isso é um software de gestão. Nós temos hoje no Brasil alguns softwares de gestão que se destacam em relação aos outros.
É claro que a gente tem que buscar aquele que seja o mais completo para nós. O que nos atenda na maioria das necessidades, tá? E tenho elencado aí para o pessoal 4 softwares de gestão que se destacam na minha percepção, tá bom, pessoal? Nós temos o Liga One, é um deles, que a Camila está falando, que o escritório migrou, que bom, escolheu um dos melhores softwares do mercado, quer dizer, decisão acertada, ponto para o escritório, né? Nós temos o ProJuris, nós temos o CPJ 3C e nós temos o EasyJur, tá? Cada um deles com seus pontos fortes e frágeis. Nenhum deles é nota 10. Sempre falo isso para vocês. E falo porque eu conheço e porque eu vejo todos os dias os nossos alunos, os nossos colegas de consultoria, os nossos clientes de consultoria passando por situações variadas aí com os diversos softwares, tá? Nenhum é nota 10. Agora, destes 4, certamente o mais completo hoje é o EasyJur. Qual que é o ponto ainda frágil do EasyJur? É um software relativamente novo no mercado, né? Então, é praticamente aquela ideia. Lançou um carro novo lá da fábrica. Pode funcionar super bem, mas pode dar problema também. Pode ter necessidade de ajustes, né? Principalmente na parte de suporte. Então, sempre também é uma aposta, é um certo risco, tá? Mas, sem dúvida, em termos de abrangência, o EasyJur é o mais completo. Mas o Liga One é um dos mais tradicionais e, enfim, também um software excelente aí que o escritório migrou, né, Camila? Com certeza. Né? Porque a Thomson também é uma empresa, né? Já Muito de... conhecida, com Exato, credibilidade, não tem nem o que falar, né? Não tem nem, exato. sem dúvida nenhuma. O pessoal está elogiando aqui nossa live. Aqui a Carol está dizendo excelente live. Obrigada. Que bom, agradecemos, né, Camila? Com certeza, obrigada. Deixa eu ver, Camila, fala um pouco agora para nós, que eu acho que é importante é isso, né, pessoal? Não sou só eu falando sempre aqui, é quem está na linha de frente, como a Camila. É para um pouquinho da tua experiência sobre a implantação da controladoria. As dificuldades, como foi para você essa vivência, né? E como que você acha que os controllers, em geral, aí do nosso Brasil, podem superar essas dificuldades? Bom, então, quando eu cheguei aqui no escritório, né, foi para implantar a controladoria. Né? Então, a gente começou bem devagarzinho, né? Comecei assumindo algumas funções bem aos poucos, né? Conhecendo o sistema, verificando como é que funcionava, né? Então, assim, aos poucos a gente vai vendo o fluxo do escritório, porque é muito individual, de cada um, de cada rotina de trabalho, depende do cliente, depende dos estados com que você trabalha, né, dos sistemas que você opera, nos tribunais, depende de muitos fatores. Então, assim, só com a vivência mesmo, no dia a dia, é que você vai entendendo, né, o fluxo de trabalho do escritório, né? Como é que o escritório se organiza, como é que o escritório funciona, de onde é que parte o processo para até onde acaba, né? E onde é que a controladoria pode começar a assumir responsabilidades daí, né? Então, eu comecei do zero, né? Comecei agenda para verificar prazos, né? Fluxo de trabalho de prazos, né? Basicamente conferência de agenda e publicação, que é o mínimo, né? Então a gente começou por aí. E aí a controladoria foi crescendo, né? Começou comigo só, hoje em dia nós somos 3 já, né? Então, uma coisa assim que eu senti bastante dificuldade é que a gente trabalha com vários estados aqui, né? E apesar do CNJ, né, na resolução, informar que a gente tem os estados, né, deveriam publicar todos em diário oficial, isso é uma dificuldade muito grande que a gente teve aqui para mapear essa questão de publicação e intimação via expediente no nome do advogado, tá? Isso foi uma questão que a gente teve que bater a cabeça aqui para ver fluxo de trabalho, para ver como é que ia funcionar, quem ia checar o expediente, se ia abrir o prazo de 10 dias, se não ia, como é que isso impacta no fluxo de trabalho dos outros, se ia considerar o diário oficial, se ia considerar o expediente. Então, assim, quando a gente começou a assumir estados novos, isso tudo começou a mudar,
né? Que a gente atuava só Bahia e a gente começou a assumir outros estados e todo esse fluxo de trabalho teve que mudar. Não dá para fazer um fluxo por estado, né? A gente teve que adaptar o fluxo de todo mundo a um fluxo só que se adequasse, né? Então, a minha dificuldade primeira foi essa, né? De mapear isso, de verificar isso, como é que funciona isso. E até hoje, por exemplo, ainda é um pouco complicado, né? Porque hoje em dia o tribunal está lá informando que ele publica no Diário Oficial, mas ele simplesmente, de um dia para o outro, pode escolher não publicar mais. Ele pode simplesmente escolher que a intimação seja via expediente. Então, a gente tem que ficar sempre observando, sempre de olho, sempre. E, assim, minha dificuldade maior foi essa. E os advogados se adaptarem a um fluxo rígido de trabalho, né? Porque aqui é dividido em núcleos, cada núcleo tinha o seu fluxo de trabalho próprio. E a gente teve que fazer um fluxo para todos, né? A gente teve que abrir mão de algumas coisas que uns gostavam de um lado para pegar outras coisas que em outros núcleos eram melhores e aí a gente teve que ir pela beiradinha, indo, chegando, entrando, implementando até ficar estabilizado. Aí depois que a gente conseguiu estabilizar isso, foi que a gente migrou. E aí desestabilizou um pouquinho de novo, mas a gente está voltando. Gente, olha só, tudo que a Camila tá compartilhando conosco, né? Nós ainda temos, certamente, muitos desafios que estão aí presentes há mais de 10 anos da implantação do nosso processo eletrônico. E é um exemplo, esse que a Camila trouxe, da questão de uma orientação mais uniforme a respeito de publicações, intimações, né? E daí a gente sabe do quanto na prática, né, as coisas são diferentes da teoria. Então, mesmo tribunais que tenham eventualmente aderido ao Diário de Justiça Eletrônico, como a Camila colocou, acabam por vezes publicando, não publicando no Diário de Justiça Eletrônico, né? E aí, realmente, entre outras situações diversas aí, que causam uma instabilidade muito grande. Então, assim, claro, qual é a tendência, pessoal? A tendência é que as coisas se uniformizem, que daqui a pouco realmente todos os tribunais e todos os sites de processo eletrônico publiquem no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, no DIGEM, e aí não tem mais problema, né? Unifica tudo isso. Mas nós que estamos aqui, eu costumo dizer isso para o pessoal no curso, nos cursos todos, né? Nós que estamos nesse momento de ainda de implantação, de fortalecimento da ferramenta da controladoria jurídica, nós que estamos vivenciando tudo isso, nós somos os pioneiros, nós somos aqueles que, né, estamos fazendo as coisas acontecerem, estamos construindo um futuro. Os controllers que vão vir daqui 5, 10 anos, certamente já estarão numa situação bem mais confortável, né, Camila? Mas isso por quê? Quem que abriu o caminho? Quem que desbravou? Quem que foi lá? Quem que teve que achar solução quando a publicação não estava vindo e tal? Foi a gente, né? Então, mas o que eu acho importante é a gente pegar disso a lição, né? Quer dizer, temos que fazer cursos, pessoal, buscar o conhecimento, temos que trocar conhecimento e experiência, e por isso que a gente criou o Clube VIP de Controleiros Jurídicos. Esse foi o grande objetivo de criar esse clube, um clube gratuito. Qualquer pessoa pode participar. Claro, a gente colocou como requisito que a pessoa tenha feito o curso avançado de controladoria para justamente ter ali, né, também um nivelamento, né, do conhecimento. Mas é isso, pessoal. Bora fazer curso de controladoria, participar de grupos, trocar informação, trocar vivências, para a gente poder trocar aí esse pneu com o carro andando, né? O exemplo que você deu. A Ana Carolina falou aqui, a própria existência de inúmeros sistemas eletrônicos com métodos diferentes de uso se torna um desafio para o trabalho diário.
Perfeito, exatamente. Né? Nossa, a gente atende aqui Norte e Nordeste. Cada estado tem o seu jeito de trabalhar. Não tem regra, né? Cada TJ usa sistemas que eles optam, né? Tem Tucujures, tem Tucujures, Libra. gosta de falar do Tucujures. Então a gente tem que ir se adaptando. Aí tem uns que são Projude, né? Aí Projude, por exemplo, aqui na Bahia, ele não publica no Diário Oficial, é via expediente. Mas o Projude de Roraima publica. Então a gente tem que ir monitorando os sistemas que os processos se encontram e se eles publicam via expediente ou via diário. Isso foi uma dificuldade grande de mapear, mas a gente já está já chegando lá. Chegando lá, chegando lá. E é isso que precisa fazer mesmo, né? É isso que precisa fazer mesmo. Como a gente falou, agora esse momento é de instabilidade, mas depois as coisas se estabilizam. A Camila também comentou ali a questão da dificuldade de implementar as mudanças, né? Vencer resistências. A gente já falou bastante sobre isso aqui nas nossas lives. É um tema recorrente nas nossas lives e não é à toa. É porque, de fato, né? Como em qualquer empresa, se a gente for implementar um novo setor, se a gente for mudar um fluxo, vai ter resistência. Mudança é mudança, né? Mesmo que seja para melhor. Com Né? certeza. Isso que as pessoas consigam ter assim essa percepção, essa segurança numa mudança. As pessoas têm, geralmente, Isso, uma resistência natural. exato. As pessoas, na verdade, elas precisam entender a controladoria como um amigo, não como inimigo, né? Porque fica todo mundo meio receoso, do tipo, não, vai plantar controladoria aqui, agora a gente vai ter que seguir regra tipo de compliance, a gente vai ter que seguir, se perder o prazo, vai ser a morte da vida. Então, assim, ai meu Deus, alguém vai contar do meu erro aqui no fluxo de trabalho e fica todo mundo meio temeroso. Então, na verdade, não é isso, tá? A É, controladoria vai garantir que o seu fluxo seja pleno, né? Vai garantir que você consiga trabalhar de uma forma muito mais tranquila, né? essa abordagem é importante, como você colocou. Né? O papel da controladoria ali, não para ficar apontando erros. Claro, gente, uma coisa é aquela ideia de gestão da conformidade, gestão da qualidade, no que se refere ao lançamento de não conformidades, quando elas ocorrem. Só que o que a gente recomenda sempre? A gente recomenda assim, ó, no início, na implantação da controladoria, até que essa cultura esteja, né, mais consolidada, a gente não vai ficar fazendo isso, não vai ficar apontando erro. A gente vai trabalhar para que as coisas funcionem. Depois chegou num nívelzinho de maturidade melhor, aí sim, né? A gente começa, a gente dá um prazo, a gente dá treinamento, a gente faz toda uma preparação para daí começar a lançar não conformidades, promover ações corretivas, né? Que seria o apontar o erro. Mas é por isso muita gente tem essa resistência à controladoria pelo medo, pela insegurança de que erros sejam descobertos e apontados e as consequências disso tudo. Natural, né, pessoal? Natural. Isso realmente pode acontecer. Então a gente tem que abordar da forma adequada, né? Aí entra muito o papel da liderança, dos sócios do escritório, que são as pessoas que são vistas como líderes, né? Eles precisam dar esse respaldo para a implantação da controladoria, né? Mostrar esse viés, que é um viés muito mais de aprimoramento, encontrar melhores soluções e inovação do que apontar erros. Então, realmente isso precisa ser feito, né? Precisa ser conduzido pela liderança, precisa ser apoiado pela liderança. Exato. O pessoal está elogiando aqui, mais gente elogiando a nossa live. Obrigada, pessoal. O Daniel falou, Daniel sempre presente nas nossas lives, né, Daniel? Muito obrigada. O Daniel encabeça lá uma comissão de inovação e gestão e de advogados iniciantes também, se não me engano, lá de Paranaguá, que é o nosso litoral aqui do Paraná, e está por dentro dos assuntos, está sempre se especializando, buscando seu desenvolvimento e participando dos grupos aí. Obrigada, Daniel. Ele falou que mudar o modo de trabalhar dos profissionais é bem difícil. Exatamente. A pessoa já tem um modus operandi, você vai lá e diz, não, agora vai ser diferente. Né? Como eu falei, às vezes é uma mudança para melhor, mas, sem dúvida, né, não é fácil. A Ana falou, uma das coisas mais difíceis que tivemos na implementação foi justamente mudar os fluxos, havia muita resistência. Perfeito. E era para melhor, né? Isso mesmo, pessoal, isso aí. Tem mais uma pergunta aqui para Camila.
Diante de tudo isso que você vivenciou, implantação da controladoria, na migração de sistema, você acha que esse conhecimento mais estruturado em gestão é importante, né? De repente, ideias postas em prática, como, sei lá, um módulo sobre gestão numa faculdade de direito ainda, para a pessoa já sair um pouquinho mais preparada da faculdade. Fala um pouquinho sobre isso para mim, Camila. Isso, então, na verdade, como eu estou fazendo um MBA de gestão, né, e para escritório de advocacia, especificamente na faculdade de direito aqui, uma das minhas sugestões, inclusive para a coordenação do curso, é que os advogados que fazem MBA possam dar aulas aos advogados do curso básico de gestão, que a gente possa começar a implementar matérias de gestão na faculdade de direito. Porque quando você sai da faculdade, você não entende que o escritório é uma empresa, né? Você não sabe para onde é que vai. Você tá ali, acha que você vai escrever sua petição e vai embora, né? Mas é muito mais do que isso, né? A gente não vive o mundo empresarial corporativo, a gente é completamente diferente, né? Os advogados não sabiam até pouco tempo o que era compliance, né? E o que era, como era a estrutura mesmo de uma empresa que o escritório de advocacia hoje já representa, mas não representava, né? Então, assim, uma das minhas sugestões lá para o pessoal do curso é que justamente um dos nossos créditos do MBA seja para dar aulas de gestão aos advogados iniciantes do curso de Direito, né? E não seja matéria optativa, seja matéria obrigatória, porque é muito importante, né? Assim, tem pessoas que saem da faculdade de Direito, aprendem, mas tem pessoas que saem, sabem, né? Assim, só sabe o técnico. Então, não entendem, não compreendem quando a controladoria é implantada, como isso é importante, né? Porque para ela está tudo certo. Ela vai anotar o prazo dela na agenda de papel, vai olhar todo dia o que ela tem para fazer e para ela tá satisfatório, né? Mas assim, à medida que o escritório vai crescendo, que os processos vão virando todos digitais, à medida que tem inúmeras demandas dentro do escritório, a agenda de papel, por exemplo, já não é algo mais razoável, né? Os processos hoje em dia não tem mais sentido você, por exemplo, hoje no fórum fazer carga de processo. Então a rotina do advogado também mudou, né? Então os fluxos têm que mudar. Não tem jeito. Olha, eu achei muito interessante essa tua colocação, principalmente no que se refere ao conhecimento, ao entendimento, porque de repente a pessoa não vai trabalhar com a gestão, ela não vai ser uma controller, ela não vai ser uma gestora jurídica, não vai ser um legal operator, não vai exercer a gestão jurídica, mas ela vai precisar entender, conhecer e se adaptar à gestão jurídica. Então, conhecer o que é uma controladoria, saber quais são as melhores práticas, né? A necessidade de uma gestão mais profissional. Então, mesmo que ela não vá aplicar isso profissionalmente enquanto gestor jurídico, mas que conheça para poder ter essa adesão, Exato. menor resistência, melhor entendimento. Perfeito, perfeito. Com Você certeza. sabe que tem algumas faculdades que têm como disciplina optativa, né? Essa parte de gestão. Eu participei já de algumas. Em algumas delas, eu não estou inserida nesse contexto tão acadêmico assim. Eu sou professora de MBAs, né? Em gestão jurídica, mas não de curso realmente da graduação. Mas o pessoal já me chamou algumas vezes para ministrar alguns módulos, para ministrar nem que seja uma palestra, né? Com certeza, é muito importante. Vai ter também uma aula magna numa faculdade que me chamou. Então, isso já é um despertar, né? Isso a gente já pode conduzir ali algumas coisas, e eu sempre enfatizo a gestão, claro. Fluxo de trabalho, boas práticas, né? O clima do escritório, a ideia do escritório, o que o escritório passa, né? Isso tudo faz parte da gestão, né? Isso mesmo, né? Então, fica a dica aí, né? Quem sabe a gente consegue. Há muito tempo já houve, sabe? Vários projetos, eu tenho conhecimento de iniciativas de consultores e professores para introduzir dentro, claro, com autorização do MEC, né? Dentro realmente
da cadeira, né? Dentro da formação da graduação, até não, né? Não como optativo e sim como obrigatório, o tema da gestão, e nunca foi para frente. Inclusive para estimular a advocacia, né? Porque às vezes as pessoas não vão fazer concurso, não vou ser advogado, não quero advogar, mas é porque não entende o contexto no qual a advocacia está inserida, né? Não, além do que, a gestão jurídica é uma outra opção de carreira. Quer dizer, né? Quanta gente que está aí? Mais de 3 milhões e 300 mil bacharéis em direito, pessoal, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Gente, nós temos 1 milhão e 200 mil advogados no Brasil. Só que nós temos mais de 3 milhões e 300 mil bacharéis em direito. À margem do mercado, que não estão advogando por não terem inscrição na OAB. Quer seja porque não passaram no exame da ordem, quer seja porque, como a Camila falou, não tem vocação, viram que não tem vocação para advogar tecnicamente. Por que essas pessoas não estão atuando com gestão jurídica? Seja como controller, seja como assistente de controladoria jurídica. Quantos bacharéis nós temos como assistentes de controladoria jurídica? Nós preconizamos isso. Nós defendemos essa ideia. Na controladoria, controller, braço direito do controller, pelo menos um assistente de controladoria jurídica. Por que não? Né? Os chamados paralegais, eu não gosto desse nome paralegais, então eu não gosto de usar, né? Mas por que não, tá? Então fica aí, né, o nosso registro, Camila, né? A nossa sugestão. Com certeza. O conhecimento tem que ter, o conhecimento tem que estar lá, né? O conhecimento tem que estar lá, né? E tem que ser mais compartilhado, tem que ser realmente mais aprofundado, mais desenvolvido. O Marcos comentou aqui para nós, ó, tem espaço para todo mundo. Eu também acho que tem espaço para todo mundo. O mercado jurídico é muito promissor, tem um potencial gigantesco, né? E que poderia ser mais equilibrado, né? O Daniel comentou aqui, para mim as cargas voltaram em processos administrativos de uso capião. O velho tempo, os velhos tempos de processo. Exato. Gente do céu, é. A Ana comentou, MBA é muito bom, também faço um em gestão jurídica e mudou a minha visão sobre outros assuntos que são essenciais para a implementação da controladoria também. Exatamente. Gente, conhecimento, ele só se alimenta e vai agregando e crescendo, né? Então, às vezes você vai estudar a gestão sobre outro viés, outro assunto, mas você faz a conexão com o assunto da controladoria, com o assunto da gestão jurídica. Sempre. Com certeza. Eu leio inúmeros livros de gestão que não são do mundo jurídico e que eu consigo aplicar cotidianamente aqui. Né? Ontem mesmo na Amazon eu comprei um boxzinho dos livrozinhos da Harvard Business. Olha só. Que são muito legais, são livros curtinhos de casos práticos, né? Olha. Muito bacana, né? E vai se aplicar para mim, porque assim, quer não, a gente tá gerindo um escritório, uma empresa, a gente tá gerindo uma equipe. Claro. A gente tá gerindo um sistema. Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou aproveitar um segundinho aqui, vou pegar para vocês os últimos livros que eu comprei, tem a ver com, ou ganhei, também fui presenteada. Quero mostrar para vocês, para dar dica, né, pessoal? Importante isso. Olha só, pessoal. Livros que eu acho interessantes para vocês, ainda mais quem está fazendo MBA, em gestão, quem é da controladoria. Esse livro, Justiça Digital, da Isabela Ferrari, é muito importante, porque ele traz também as tendências ligadas a todo o contexto jurídico, né? Inclusive do judiciário. O novo direito, como ela chama aqui, ó, no início. O novo direito, tá? Então, Justiça Digital, da Isabela Ferrari. Outro importantíssimo, eu sou fã dela, Mônica Simeonato. Inclusive, ela é professora de alguns MBAs de gestão junto comigo. Olha lá,
Negociação, a neurociência da negociação. Gente, a gente negocia o dia inteiro. O controller está sempre negociando para vencer as resistências dos advogados, etc. É ou não é? Com certeza, é um trabalho de convencimento diário. Olha, negociação, ó. Negociação. Tá vendo? Muito bom, muito bom. Esse aqui ganhei esses dias, o Wagner me deu, nem sei se ele está assistindo nossa live aí, mas volte e meia ele está, olha só. Gestão de escritórios e departamentos jurídicos. É um livro escrito aqui em coautoria, tá? Muito interessante também. Traz uma abordagem completa sobre vários assuntos. E aqui, ó, Tratado de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Gente, controladoria jurídica e LGPD tem tudo a ver. Nós precisamos estudar, tá bom? Então, olha, fica aí. Quem não pegou todos os livros, depois assiste gravado ali no IGTV ou no YouTube da Radar. Aí vai ter, né, a possibilidade de pegar os nomes dos livros e tal. O que eu comentei, eu até pesquisei aqui, são 10 leituras essenciais de gestão pela Harvard Business. Olha só, legal, legal. Depois que o nosso vídeo estiver postado, Camila, tanto no IGTV como no YouTube, você pode pôr lá nos comentários. Então, bacana, pronto. O que você acha? Link. Ótimo. Põe lá no comentário o link que a gente vai divulgar. Pessoal, inclusive, eu quero aproveitar e convidar aqui a Camila, convidar todos vocês, controles jurídicos ou não, advogados, gestores jurídicos, todo mundo que atua de alguma maneira no mercado jurídico, para a nossa FENALO, a nossa Feira Nacional Jurídica. Ela vai ocorrer esse ano, excepcionalmente, em agosto, daqui a poucos dias, pessoal. 2 a 6 de agosto. Fora semana que vem é outra, tá? Vai ser a semana inteira. Vai ser digital. Muito bacana, a gente também recomenda. E vai ser a semana inteira. Vai ser de segunda a sexta, das 9 às 16h30, tá? Tem intervalinho do almoço ali, então dá para assistir numa boa. Olha só, pessoal, a feira vai trazer assuntos essenciais para todos nós. Seja assuntos de gestão, tecnologia, inovação, LGPD, compliance, controladoria jurídica, legal operations, nem assuntos sobre segmentos em voga aí, como agronegócio, área de contratos. Em suma, recomendo que assistam, compartilhem com toda a sua equipe do escritório, seus colegas de MBA, compartilhem. Nós estamos dando para vocês um desconto exclusivo, que é de 25%, um quarto do valor de desconto, com o código ALBINE25. Por que a gente está dando esse desconto, pessoal? Porque eu sou membro do Conselho Consultivo, é o maior desconto que existe, é de quem é membro do Conselho Consultivo, mas nós, da Radar, também somos patrocinadores, expositores e palestrantes lá na feira. Então, nós participamos ativamente da feira já faz anos, estaremos lá com o stand virtual, e quem for visitar o nosso stand virtual vai concorrer a prêmios, brindes, coisas bem legais, tá? Mas olha aí, o ingresso é um ingresso único. Hoje tá R$ 1.200 o ingresso da FENALO. Com esse desconto fica 900. Ah, tudo bem, não é baratinho, mas, gente, vale a pena. Quando a feira era física, que eram 2 dias inteiros, né? Em outubro, lá em São Paulo, o passe VIP que dava direito a realmente participar da feira inteira custava mais de R$ 3.000. Então, vale a pena participar aí. De novo, código ALBINE25 dá 25% de desconto para qualquer pessoa, cumulativamente aí, para toda a sua equipe, se inscrever na nossa FENALO e visitar o estande da Radar. Eu estarei lá falando em 3 palestras. Nós vamos falar uma específica sobre controladoria jurídica, tá? Vai ter uma outra sobre um plano de profissionalização para o escritório de advocacia, do início ao fim, como profissionalizar o teu escritório, como profissionalizar a gestão do seu escritório. E um outro que eu falo sobre tecnologia e controladoria
juntamente com o Vinícius Marques, que é o diretor lá do EasyJur. Então, tá imperdível. Vejam a programação lá da feira, tá muito boa, mais de 200 palestrantes. A Camila já participou da Feneló? Participei do ano passado. Gostou? Gostei. Na verdade, assim, eu escolhi alguns para assistir, né? Eu não consegui acompanhar todos, mas eu fui assistindo os fóruns, né? Entrando e assistindo, mas são muitas opções. Então eu tentei direcionar mais para algumas coisas específicas. Eu gostaria de ter ido na presencial. A presencial é outra vibe, né, pessoal? Tem muitos stands, muitos expositores, é bem grande, está crescendo a feira todo ano, né? Mas que bom que mesmo com certeza, ótimo. A gente está podendo realizar no formato digital. E olha, pessoal, milhares de inscritos, né? Não fique fora dessa. Se inscreva também, participe, porque ali vocês têm condições de ver as palestras, mas também visitar os stands virtuais. O stand virtual é quase como se fosse um stand presencial. Você vai poder ali entender o que aquela pessoa faz, a pessoa demonstra para você o serviço ou o software ali. Então, realmente é interessante, tá? Tem uma interação muito boa, né? O Daniel falou aqui, ó, que também participou e é muito bom. Tá perguntando para nós, será que 2022 será presencial? Daniel, os planos são de que sim. Na verdade, até essa era para ser presencial, tá? Mas sim, 2022 acredito que já será presencial. E daí eu imagino que eles retornem para a data originária, que é sempre meados de outubro, né? Então vamos torcer, né, pessoal? Boa noite, pessoal tá dando boa noite aqui, agradecendo, elogiando. Camila, quer falar aí algo final, uma mensagem final para os controles, para quem está nos assistindo? Bom, gente, quem quer assumir a controladoria, muita paciência, né? Muita dedicação, né? Que é basicamente o que eu resumo dessa período de migração, por exemplo, agora foi dedicação, né? A equipe se uniu, né, para se dedicar a um projeto, né? E então a gente tem que se dedicar mesmo, tem que entender o que está fazendo, né? Tem que estudar, tem que ler, tem que pesquisar, tem que se informar. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo aqui é que a gente não pode se convencer de que as coisas não têm solução, né? Ah, não consigo fazer isso aqui porque a gente tem uma solução. Porque hoje em dia a tecnologia está tão avançada que assim, alguém já pensou nesse problema e alguém já deu um jeito de solucionar isso, né? Empresas gigantes, né? Magazine Luiza, Lojas Americanas, todo mundo tem departamento jurídico. Não é possível que o departamento jurídico, por exemplo, do Magazine Luiza, vá conferir expediente de intimação no PJE. Um a um, não dá. O escritório também não vai. Então, alguém pensou num robô que vai fazer isso por você. Então, assim, não desistir, né? Pensar sempre que alguém tem uma solução para aquilo ali. Isso é uma coisa que eu sempre falo aqui para todo mundo. Gente, não, calma, não é assim. Tem uma solução para isso. A gente só precisa pesquisar, né? Eu só precisa entender como é que funciona o fluxo para saber o que você vai pesquisar também. Claro. Né? Então, assim, isso é uma dica que eu deixo para vocês, né? Que, tipo, que eu carrego comigo. Que é quando alguém me dá uma missão, assim, que eu não desisto, né? Vamos lá, vai ter uma solução para esse problema, porque alguém já pensou nisso. E isso faz parte da controladoria também, pensar além, né? Porque os advogados estão pensando no técnico. Eles não querem saber como é que a publicação vai chegar para eles, eles querem resolver aquele problema. Claro. Né? Então, fica essa dica aí, não desistam, né? Outra dica que eu deixo para vocês e que eu fiz aqui com o pessoal do escritório: aprendam Excel. Né? Advogados, aprendam Excel. A gente fez um curso aqui, fiz um curso pro pessoal aqui do escritório de advogado de Excel. Básico, e a gente vai caminhar para a próxima etapa. Mas é muito importante essa ferramenta. Muito importante, muito importante. Para relatório, para recebimento de, às vezes, o recebimento de intimação, publicação, vem no Excel. Você quer mandar alguma coisa para o cliente, auditoria em Excel, né? Então, assim, é uma ferramenta que todo mundo tem que saber. Da controladoria, principalmente. O próprio tratamento de dados que a gente estava falando antes lá, quando a gente falava da migração, né? Nossa, a planilha do Legal One para migração tem 12 abas. Então, né? Ótimo. Então, essa é a minha dica, gente, de hoje.
Quero agradecer muitíssimo, né? A Camila que esteve conosco aqui na live hoje. Lembrando que a Camila é controller no escritório em Salvador, veio aqui compartilhar conosco a experiência dela, as dicas, né? Então, de controller para controller, né? Para vocês verem na prática do dia a dia os desafios, as dificuldades e também as soluções, que tem que ser o nosso foco. Missão tão cumprida, como ela falou ali no final, sem desistir. Não tem espaço para desistir, né, Camila? Não, não tem não. Tem um robô para tudo nesse mundo, é só pesquisar. O pessoal está elogiando, dizendo que você deu ótimas dicas. Obrigada, pessoal. Camila, muito obrigada. Obrigada. Nossa, sempre bom participar. Muito legal. Excelente. Pessoal, então vamos encerrar. Deu aqui o nosso horário. Fiquem de olho na programação das nossas próximas lives. Teremos lives excelentes aí. Mas agora a pauta da vez é Fenaló, 2 a 6 de agosto. Código com 25% de desconto para vocês, Albini25, né? E para quem aí ou perdeu o comecinho ou quiser compartilhar e divulgar a nossa live, como eu falei, fica gravada tanto no IGTV como no YouTube da Radar. Tá legal? Obrigada, então, Camila. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada pela participação. Tchau, Samanta. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até.